Rodrigo, você deu uma bugada na minha cabeça aqui, vendo o seu livro. Você sabe que eu escrevi também, fiquei meio com problemas psicológicos por algum tempo. Nossa, eu fiquei com muita coisa na cabeça. Vou tentar destrinchar um pouquinho com você das minhas dúvidas, das minhas reflexões. Está aqui o livro, Rodrigo Alvarez, Alma, o passado e o futuro daquilo que nos faz humanos. Rodrigo, qual é o seu conceito pessoal de alma? Ué, essa jornada para explicar a alma me levou tanto tempo que eu precisei de um livro para explicar a minha visão de alma. Porque a gente transita o tempo todo, né, entre a visão materialista, em que a alma tem que estar em algum pedaço do corpo, e a visão espiritualista, de que a alma pode sair do corpo e vagar pelo mundo e até por outras dimensões da maneira como bem entender. Depois de tudo que eu pesquisei, depois de tudo que eu escrevi, né, porque escrever é um processo de reflexão, mais do que tudo, eu penso hoje que a alma, ainda que ela seja espiritual, ela só existe da maneira como a gente a conhece nesse corpo que a gente tem. Ou seja, no momento em que a minha alma sair do corpo, se é que ela vai sair, ela deixará de ser esta pessoa que está falando aqui. Eu deixo de ser eu, você deixa de ser você, se a sua alma não está mais nesse corpo em que você se apresenta. Talvez seja possível que essa alma mude de corpo. Aí eu penso que é possível, nesse outro corpo, ser uma existência parecida a essa que a gente tem hoje, a nossa vida, assim chamada. Mas imaginar que a alma, numa forma etérea, consegue pensar, consegue refletir sobre a realidade física e interagir com ela, isso não me parece possível. E há quanto tempo, supostamente, pelas evidências que nós temos, o ser humano pensa numa coisa parecida com alma? O incrível é que a pesquisa antropológica, paleontológica, nos indica que o ser humano sempre pensou em algo parecido com a alma. Primeiro, porque a gente, 60 mil anos atrás, talvez 80, porque essa pesquisa é muito vaga, essa datação, mas com certeza 100 mil anos atrás, quando os primeiros humanos começaram a fazer enterros, houve uma percepção de que algo diferente existia. Ou seja, quando os seres humanos pararam de jogar os corpos nos abismos como se não fossem nada e passaram a cuidar daqueles restos mortais como algo sagrado, aquilo indica para os antropólogos e paleontólogos o começo da ideia de que existe algo depois da morte. Ou seja, se aquela pessoa está sendo cuidada pelo clã, pela tribo, é porque acredita-se que cuidando daquele corpo, ao menos a memória vai permanecer. Mas a memória certamente se confunde para a gente com a ideia de alma. E depois, claro, começa a surgir daí a ideia de que, bom, essa alma não só permanece, como talvez ela viva em outro lugar eternamente. Talvez, como para os incas, ela continue convivendo com a gente eternamente. E aí entram os egípcios, 5 mil anos atrás, pensando que os faraós podem ser eternizados, que se preservarem os corpos deles dentro de lugares sagrados, é possível que eles vivam eternamente. Então começa a surgir de diversas maneiras diferentes a ideia de imortalidade e vida após a morte e alma. São ideias que não se separam, né? Se existe uma alma, é porque eu vivo depois da morte. Se eu vivo depois da morte, será que eu posso viver eternamente? A maioria das respostas, né, em muitas religiões, a resposta vai ser sim, a vida depois da morte é eterna. Então, esses conceitos sempre andaram juntos e, aparentemente, desde que a gente tomou consciência da nossa própria existência, a gente passou a acreditar em alma. Duas questões. Primeiro, a questão da alma e da imortalidade não é exclusiva dos sapiens, e nós sabemos que os neandertais também enterravam os seus mortos, né? Ou seja, de alguma forma, eles acreditavam em alguma coisa parecida com o que nós pensamos sobre alma, acredito eu. É muito provável que os neandertais também tivessem a sensação, a certeza, a impressão, é difícil afirmar exatamente
que grau de confiabilidade eles tinham nisso, mas certamente eles tinham pelo menos a dúvida sobre a possibilidade de viver depois da morte e, claro, daí a existência de uma alma. Então, não é exclusivo do Homo sapiens, é possível, é muito provável que o Neandertal, o nosso contemporâneo, né? Essa ideia de que o Neandertal é nosso antecessor já caiu por terra. Então, o nosso contemporâneo muito provavelmente também acreditava na existência de uma alma. E daí que vem a questão dos enterros, né? Quando a gente entende isso, né, que o ser humano não enterrava os corpos antigamente, e um dia passou a enterrar, é aí que você percebe que há um cuidado com o que acontece depois da morte. Agora, acho interessante também o conceito que os filósofos gregos, né, davam para a alma como o ânima, né, o que nos anima, o que nos dá movimento, ou o que se movimenta dentro de nós. Cunha, o que eu acho que é interessante é o seguinte: quando a gente vai ler a filosofia grega, a gente tem que ter tem que ter uma preparação que é não ler literalmente. Ao contrário das religiões semitas, ao contrário do judaísmo, do cristianismo que vem do judaísmo, os filósofos gregos trabalhavam muito com a literatura e muitas vezes mesclaram a ficção com a filosofia e usaram da ficção para fazer filosofia. Então a gente volta a Platão 2.400 anos atrás e ouve pela primeira vez alguém sentenciar com todas as letras que todas as almas são imortais. Não mais como o judaísmo, que dizia que algumas almas talvez fossem imortais, ou que Deus havia escolhido algumas pessoas para serem imortais. A filosofia do Platão abre a possibilidade de que todos podem ser imortais, e isso entra no judaísmo e depois entra no cristianismo. A grande diferença é que a filosofia grega não é literal. Então, se Platão está dizendo isso, eu devo entender que ele está me dizendo que a minha alma, depois que eu morro, vai criar asas e vai subir aos céus para conviver com os deuses? Ou isso é uma metáfora que o Platão coloca para que a gente possa refletir sobre o que pode acontecer com a nossa existência depois da morte? Então, essa discussão é fundamental para a compreensão do pensamento grego. Claro. E quanto pesa a alma, Rodrigo? Né? Segundo alguns estudiosos lá do início do século XX, e segundo o filme do Iñárritu, aproximadamente 21 gramas, né? Eles chegaram a ser precisos na pesquisa, 21 gramas, tinha alguns... vírgula, alguma coisa. 7 gramas, alguma coisa assim, mas vamos lá, 21 gramas. É daquelas bobagens que se eternizam. A gente está vendo na internet, né? Não é à toa que a gente faz jornalismo, história, que a gente escreve livros, né? Faz bons programas de televisão como é o seu, é porque a gente acredita na informação de qualidade. Agora você vai aí pela internet, está cheio de sites que vão replicando informações sem critério, e aí você fala para um cara, a alma pesa 21 gramas, o outro vai lá e repete. O outro repete, de repente virou verdade, a alma pesa 21 gramas. Então vamos lá, vamos fazer o nosso dever de casa. Qual é a pesquisa que disse isso? Um cara, não sei quantos anos atrás, décadas atrás, pegou cachorros, pesou, depois ele ficou esperando os velhinhos morrerem no asilo, levou uma balança que botava embaixo da cama dos velhinhos, aí no final ele conseguiu pesar 6 velhinhos. Dos 6 velhinhos, tudo deu errado. 2, ele não conseguiu ter certeza se mudou o peso. 4, ele conseguiu calcular. 3, não aconteceu nada. Em um dos velhinhos, o peso mudou, diminuiu 21 gramas. Assim, entrou para a história, virou cinema, virou filme, essa bobagem de que a alma pesa 21 gramas. Agora, a ideia de que a alma tem peso, isso é sensacional, porque a gente volta no tempo de Jesus Cristo, tem um poeta chamado Lucrécio, um romano, que começa a entender a alma como algo que tem que ser feito de átomos. Ele começa a ter uma percepção científica materialista, 2000 anos atrás. E que você, quando chega agora ao século XXI, começa a perceber que esse cara, esse poeta, estava certo nas suas estimativas, nas suas visões fantasiosas. Ele foi banido, os livros foram proibidos pela igreja, aquela coisa toda que a gente conhece, né, com queimar livros, etc. Mas lá atrás ele já falava de que a alma deveria ter um peso porque ela era feita de átomos. Daí vem essa mosquinha que fez o cientista pesar a alma e chegar a um peso que não faz sentido.
Bom, já que você citou Lucrécio dizendo que ele conversa com a ciência hoje, provavelmente, eu gostaria de saber, você consultou para escrever o livro, né? Você entrevistou muita gente, neurocientistas, religiosos, filósofos. Existe alguma coisa em comum entre o Olha, o que pensamento eu acho que deles? existe em comum, né? Você disse em comum, né? Não em Em comum, comum. né? Em comum. Em comum entre... Primeiro, o que eu acho fantástico é a alma não se explica com uma única ciência. Você precisa recorrer à visão da religião, você precisa recorrer à filosofia, à psicologia, e pelo menos essas quatro, né? Religião, filosofia, psicologia e a ciência, a neurociência, para chegar a uma ideia mais ampla do que a alma. Quando você restringe, você normalmente está deixando alguma coisa de fora. Então, a compreensão da alma precisa passar por tudo isso. Em comum, você encontra entre alguns campos, né? Você vai encontrar relações entre o budismo e a neurociência, você vai encontrar quem faça relações entre o espiritismo e a neurociência, você certamente encontra relações entre o cristianismo e a filosofia de Platão. Então, existem conexões entre as ideias que nós temos de alma de maneiras diferentes, de ciências diferentes, em conhecimentos diferentes, mas não há, né, por isso que é um mistério tão grande, não há uma definição que a gente possa chamar de definitiva. Não existe um verbete correto em nenhuma enciclopédia que diga o que é a alma. Daí a dificuldade de se explicar a alma, porque a gente não entendeu ainda. E por que a gente não entendeu? Porque existem várias possibilidades e a gente é tentado o tempo todo a crer, né, tanto nas pesquisas que se fazem, tanto quanto nas afirmações que filósofos religiosos fazem, que nos levam em certa direção. Mas, basicamente, a gente tem espiritualistas e materialistas, ou seja, a alma vive independentemente de um corpo ou não. A alma depende da existência da matéria e nessa forma de matéria para ser uma alma humana, pelo menos. Uhum. No livro, em vários momentos, você cita algumas obras de ficção científica, que são balizas interessantes, não é? Para a gente ver para onde a gente está indo, e muitas vezes isso dá certo. Vide, por exemplo, Star Trek, lá atrás, que até o telefone celular os caras já usavam. Né? Mas você cita algumas coisas que eu achei bem interessante. Por exemplo, a série Altered Carbon. Por que você citou essa série? A ideia que é importante e interessante na Altered Carbon, que ela leva ao limite uma possibilidade científica que é a do download e upload de consciência, ou de existência, ou de alma. No Vale do Silício, né, inventores e estudiosos, engenheiros, tem muita gente pesquisando o que seria uma nova ciência, por um lado, mas também seria talvez uma nova religião, dependendo de quem vê, que é o transhumanismo, que é a ideia de que o homem conectado às máquinas será um super-humano, assim como previu Nietzsche, né, 200 anos atrás, a ideia do Übermensch, que é o humano acima do humano, que iria, inclusive, rir do que nós somos hoje, de tão ultrapassados que nós somos. Então, existe realmente, né, pessoas que estão pesquisando e acreditando nessa possibilidade para já, para daqui a pouco. E essa possibilidade inclui a ideia de que você pode pegar a sua consciência, transferir todas as informações que estão no seu cérebro e no seu corpo para um computador e depois transferir de novo para qualquer outro meio. Se isso é verdade, eu posso pegar a minha existência e colocar nessa cápsula, nesse chip, e daqui a pouco eu posso também projetar isso aqui no holograma. Bom, e se eu posso projetar no holograma, eu posso fazer isso em qualquer lugar, inclusive em Marte. Então, eu posso transportar essa existência para outro planeta e colocar num outro corpo. E a série Altered Carbon faz isso, né? Ele projeta, daqui a muitos anos, a ideia de que a gente vai poder ter algo que tenha como se fosse um pequeno HD aqui, um card, que você transfere de corpo em corpo e é suficiente isso para a sua existência. Isso é interessante, isso é uma bela ficção científica, aliás, bela série, do ponto de vista da proposta científica dela. No entanto, parece que a gente está muito longe disso. Não faz hoje sentido para diversos cientistas, né, de diversas áreas de conhecimento. Parece muito improvável
que a gente possa transferir a nossa existência, porque a nossa existência está diretamente associada, do ponto de vista da ciência, à matéria. Hoje já se sabe que o coração tem memórias. Não é à toa, né, que a poesia sempre viu no coração o lugar das emoções. Algo acontece de processamento também de memória no coração e não só no cérebro. A gente sabe que o intestino tem memória. O meu intestino é capaz de me levar até onde eu comi um alimento saudável e que, por alguma razão, isso ficou registrado nas células do meu intestino. Não é à toa também que a gente fala que o nosso instinto está aqui, porque ele nos leva, ele nos conduz. E isso é comprovado cientificamente, essa função de GPS do intestino. Então, é muito difícil, do ponto de vista da ciência, você dissociar a nossa existência, a nossa essência desse corpo. Então, é difícil acreditar que, se você transferiu o Cunha para um dispositivo e fizer ele renascer num corpo sintético ou mesmo biológico clonado, não vai ser você. Vai ser outra pessoa, porque teu coração não foi junto, não levou as memórias, e por aí vai. Mas se a gente relembrar Einstein, E igual a mc², tudo é energia. Não existe matéria. Matéria é uma percepção nossa. Na verdade, é uma energia que está ali concentrada. Pensando aí dessa vai exigir forma, um salto de conhecimento fenomenal. lógico que a gente não muito tem além do que a tecnologia gente agora. imagina, né? Para que a gente realmente transforme tudo isso aqui em energia e aí sim seja capaz de recriar. Mas aí a gente está numa distância claro. que não nos permite prever se isso é possível ou não. Claro, não, com certeza. Só falei isso porque lembrei de Einstein, lembrei de Star Trek também, que faz... como é que se chama? Faz, teletransporte? Teletransporte. Que, para fazer isso, hoje, precisariam de computadores gigantescos, etc., e tal, para transferir, talvez, um átomo e tal, que já estão tentando, na verdade, né? Já estão tentando transferir um átomo de um lugar para outro, eu sei que já consegue. Mas um corpo inteiro, ainda mais com inteligência, isso fica mais difícil. Mas o risco é entrar uma mosca, né? Como aconteceu naquele filme, e você sai um homem-mosca do outro lado, né? Boa. Boa não, né? Isso aí dá um transtorno tremendo. Mas um outro filme que você cita, que eu acho interessante, que não é possível agora, mas talvez no futuro seja, é o Avatar, não é? De alguém que está aqui na Terra, ter um avatar em Marte e você, através da sua mente, controlar um outro corpo, androide, andando e sentindo o que ele está sentindo e vendo um outro ambiente. Não é possível agora, mas é possível. Conversa, né? Tudo se conversa. O Avatar conversa com Platão, conversa com Jesus Cristo, tudo se conversa. Porque quando você pensa que a minha alma pode existir sem o meu corpo, isso significa que ela pode existir em outro corpo. O Espiritismo já fala disso há muito tempo, dessa possibilidade das almas estarem em corpos diferentes. Então, a gente está voltando, na verdade, né, hoje, com a tecnologia toda que a gente tem, a gente está voltando ao que o Platão pensou lá atrás. Então, eu consigo, sim, me dissociar do corpo, eu consigo ir para outro corpo, e se eu faço isso, logo eu posso controlar esse outro corpo à distância. A ideia também, que a gente falou agora há pouco daquela série do Altered Carbon, se você pode colocar o chip lá em Marte, você também pode mandar as suas informações via laser para Marte. Então, não preciso ir até Marte, eu posso mandar minha consciência para lá, eu alugo um corpo, dou umas voltinhas naquele corpo, passo um mês conhecendo Marte, fazendo a minha missão que eu tiver que fazer lá e volto para a Terra ou para outro lugar. Então, nesse sentido, a ciência de hoje está pensando em fazer o Avatar se transformar em realidade. Sim. Um autor que dá muito pano para manga para a gente pensar nessas possibilidades futuras é o Philip K. Dick, não é? Muitas obras dele já foram até transplantadas para o cinema, séries, etc. e tal, porque ele dá ele instiga reflexões interessantes a respeito de nós mesmos, da nossa essência. E, por exemplo, em Blade Runner, que é baseado num livro dele... Será que androides têm sonhos com ovelhas elétricas? Acho que essa é a pergunta, né? Exatamente. E a questão ética e moral que resulta a partir disso, Rodrigo.
né? Porque aqueles replicantes que estão lá, que têm uma vida com tempo limitado, eles querem viver, eles têm consciência, eles querem viver mais. E aí onde entra essa possibilidade da gente limitar a outra inteligência? Aí chegam alguns cientistas modernos, que a gente vê muitos por aí, né, muito bonzinhos, e dizem, não, a gente vai colocar um limitador nas consciências digitais e a gente vai proibir essas consciências de fazerem atos contra os humanos, como se fosse possível, né? Por outro lado, você tem os pessimistas como Bill Gates e Elon Musk, que dizem é impossível, a gente vai perder o controle. A gente está chegando ao ponto de perder o controle. Quando a inteligência artificial de fato existir, porque hoje o que a gente tem é aprendizado de máquina, né? Não chegamos na inteligência, porque a inteligência pressupõe consciência, e não existe consciência em nenhuma máquina até hoje. Mas se isso acontecer um dia, a gente perdeu o controle. Aí não há pessimismo, né? É uma constatação óbvia, né? Qualquer sistema que o ser humano criou até hoje tem brechas, pode ser hackeado, pode ser modificado, e pode se automodificar. Então, aí a gente perdeu a batalha. Talvez é por isso que tenha tanto filme apocalíptico, né, ultimamente, né? A gente está vivendo uma era de visões apocalípticas. No tempo de Jesus, o apocalipse vinha de Deus. Agora vem das máquinas. Exatamente. Eu estava, antes de conversar com você, fazendo um teste com Siri, né, do celular, do iPhone, e eu perguntei para Siri, você existe? E ela respondeu, claro que foi programado, mas faz a gente pensar, se você está conversando comigo, eu existo. Uhum. Evidentemente que a gente sabe que ele foi programado para responder isso, mas eu acho que inteligência artificial com consciência, talvez não seja para agora, mas pelo jeito que a gente está indo, não é impossível. Impossível, certamente não. Eu só não sei que distância isso está da gente. Pode ser que aconteça em 20 anos, 30 anos ou 100 anos. Mas é muito provável que a gente acabe chegando a testemunhar isso. Eu espero não ver, tá? Porque eu gostaria de ver outros avanços, mas não esse. Eu gostaria de ver esse que a gente transfere a consciência para outro meio, né? Eu gostaria de ir a Marte sem precisar pegar uma nave, mas ver uma máquina com consciência, né? O que os seres humanos que manipulam máquinas já estão fazendo hoje, manipulando algoritmos e assim manipulando mentes, né? Imagina a máquina manipulando a máquina. Eu acho assustador. Nesse sentido, eu sou Elon Muskiano, né? Temo esse futuro. O medo de Hall 9000 tomar conta da nave e mandar embora os astronautas que não precisa mais deles. O risco é esse, o risco é esse. O Asimov, lá em 1950, também já pensava nessas possibilidades todas, e acho legal lembrar o Karol Capek, o escritor tcheco, que foi o criador da palavra robô. Ele usou um termo tcheco que significava trabalhador, então ele criou um termo que eram os trabalhadores de uma certa fábrica, a fábrica Horum. E aqueles trabalhadores eram máquinas. E o primeiro livro que fala de robô já fala de uma revolução dos robôs e eles tomando controle sobre a humanidade. Uhum. Agora, a imortalidade é uma coisa que nos chama a atenção. Você gosta disso? Você já escreveu um livro de ficção sobre... A minha ficção é o primeiro imortal, a primeira primeiro ficção. Imortal, Agora eu fico pensando, será que a gente quer ser imortal? Porque você já disse isso, que a imortalidade lá para os gregos, na verdade, era uma punição, né? E talvez sempre será, né, uma punição, talvez sempre seja. Mas eu tinha vontade. Eu tinha vontade, pelo menos, de prolongar um pouquinho a vida, mais uns 100 anos, para ver tudo isso que vai acontecer. É muito triste para a gente ver que a revolução digital, a revolução da computação que a gente está testemunhando no começo, imagina daqui a 100 anos, que maravilha vai ser isso, ou que horror vai ser isso. Mas, de qualquer maneira, a gente está vendo começar, dá vontade de continuar, né? Você não gostaria? Olha, eu te faço uma proposta. Você vai conseguir aí 100 mil reais, eu vou te arrumar lá na Rússia, que é mais barato um pouquinho, um centro que vai guardar o seu corpo. A gente congela daqui a uns 10 anos, você vive bastante ainda. Você para antes de ficar com qualquer doença e renasce daqui a 50 anos para ver no que deu.
Não é uma ideia sedutora? Eu acho interessante. Tem gente que não gostaria disso porque já não vai ter mais nenhuma ligação afetiva com ninguém quando ela renascer. Não vai ter mais nenhum amigo, nenhum parente, etc. e tal. Eu resolvo esse problema. Posso Não, resolver? pode. Bom, todo mundo que lida com criônica leva a família junto. Então, você pode escolher algumas pessoas para fazer a mesma coisa com você. Então, você não vai... Boa, Inclusive, aceitei. leva cachorro e gato. Cachorro e gato, por favor. Aí vai. Aceitei. Gosto da ideia. Eu sou muito interessado, acho que é pouco viver esses 80 ou 90 anos. Gostaria de viver uns 200 anos. Imortalidade acho um pouco assustadora. Porque você sabe, né? Até a própria psicanálise diz que é a consciência da morte que move o nosso desejo. Porque senão desaparece o desejo. Né? Se você não tem uma finitude lá adiante e a consciência dessa finitude, o desejo deixa de ter sentido. Mas é uma questão de escala e de hábito. Pensa bem, o ser humano de 100 mil anos atrás vivia tranquilamente 20 anos e não estava achando que precisava viver mais. A vida foi aumentando. A nossa vida hoje pode chegar a 100 anos. E a ideia da morte continua ali. Então, se você tem uma vida mais longa e você se prepara para ela, talvez seja interessante. Eu acho que os nossos descendentes vão viver mais do que a gente, certamente. Né? Sim. É bem provável que eles passem com mais facilidade dos 100 anos. Você vê quanta gente de 70, quanta mulher bonita, homens bonitos hoje aos 70 anos, né? Com corpos preservados, bem saudáveis, trabalhando, produzindo. Né? Isso eu acho que era difícil imaginar antigamente. Essas pessoas eram vovozinhos e vovozinhas, né? Não são mais. Claro. E a questão do transhumanismo, que você até citou aí Nietzsche, né? Falando do super-homem, do super-humano, etc. e tal. Se você pegar um sapiens de 50 mil anos atrás, se ele encontrasse com a gente, com a capacidade de simbolização dele, que ele já tinha, ele já vai dizer que nós somos transhumanos, nós já não somos mais humanos. Muito provável que a gente já não seja. Porque, repara bem, né? Quando a gente vai falar de transformações drásticas na história da humanidade, a gente está falando não apenas de transformações físicas, é da maneira como a gente pensa, é a maneira como a gente interage com os utensílios. Né? São essas mudanças que vão modificando o ser humano ao longo do tempo. Claro, ele andava abaixado, ele foi levantando. Agora, a gente hoje já não é o que a gente mesmo era 20 anos atrás, porque a gente já está acoplado a uma máquina. Então, não dá mais para dissociar o ser humano do computador. A gente não existe mais sem o computador. A gente pode até existir, mas a nossa existência não se dá dessa forma. O próximo passo é colocar o computador dentro da gente. Isso está há poucos anos de nós. Isso aí não é futurologia, isso é fato. A qualquer momento vai ser muito melhor e mais fácil eu ter o celular dentro de mim. Pô, eu passo o dia inteiro pegando o celular, eu passo o dia inteiro consultando isso aqui. Se eu tiver com ele aqui dentro, eu estou livre de novo. Eu hoje estou preso a esse negócio. As pessoas ficam perdidas. Né? Vimos essa falha aí do WhatsApp que sumiu do ar. Teve gente que ficou em pane, realmente em pane, porque uma parte do cérebro delas saiu do ar. Então, o próximo passo é isso aqui dentro da gente. Então, quando é que a gente vai concluir que a gente deixou de ser humano? É só quando a máquina entrou no nosso cérebro ou quando a gente passou a realmente não existir sem a máquina? O nosso GPS do intestino, que a gente falava agora há pouco, ele já não funciona mais. Eu não tenho mais necessidade desse GPS. Eu coloco aqui e encontro o restaurante que eu quero. Aquele que eu comi, inclusive, está registrado aqui, marcado, porque eu já fui lá. Então, a gente está abandonando as nossas funções. Então, isso é uma mutação? Não no sentido evolucionista de Darwin, mas talvez a gente tenha que repensar a evolução para entender, sim, é uma mutação digital, de uma outra era. Que a gente tá na frente do tempo natural das coisas, a gente está fazendo mutações digitais. E isso está mudando completamente a nossa existência. E onde é que nós vamos parar? Segundo você aqui, existe uma possibilidade lá adiante, mas pelo jeito que a gente está caminhando, pelo jeito que a gente está
por exemplo, as vacinas, né, que estão aí, estão salvando milhares de vidas, os transplantes, transplante de coração, transplante de rim, transplante, fazem com que a gente viva melhor. Existe até já pulmões artificiais que estão sendo usados na questão da Covid. Ou seja, a gente já é transhumano. Mas para onde a gente vai ir? Aqui no seu livro fala na possibilidade até de a gente se transformar em holograma. Pois é, eu acho que o próximo passo que nós vamos ver, muito em breve, todos nós aqui vamos ver, é o transplante de cabeça. Isso é um marco nesse sentido, porque se você transplanta o cérebro, a cabeça, você pode mudar de corpo, o que até agora ninguém fez. Só o Frankenstein, né, que é uma junção de corpos, teoricamente, que é ficção. Então, se você pode mudar de... Só um parênteses. Aliás, ele perguntava para o criador dele se ele tinha alma, né? Tinha, será? Eu acho que tem que ter, né? Tem que ter, tem que ter. Então, você pensa o seguinte, se eu posso mudar de corpo, eu mantenho a cabeça hoje. Então, esse transplante de corpo vai acontecer daqui a pouco. Se eu posso transplantar o cérebro para outro equipamento, eu posso viver muito mais, porque o que dá mais defeito não é o cérebro, é o que está em volta do cérebro. O cérebro também dá problema, mas, em tese, eu posso viver muito mais. Então, a gente está muito perto de ver essa ideia de transpor a nossa existência. Tem tantas maneiras diferentes, mas a mais fácil, a mais óbvia é essa, transplante. A gente cria um corpo novo, esquece a ética agora, que senão a gente vai ter problema, a conversa não anda. Mas pensa, se a gente não tiver que discutir a ética nesse momento, você cria um corpo clonado para substituir o seu. E quando esse corpo atinge certa idade, talvez você tenha acelerado esse crescimento em laboratório, quando ele chega aos 18 anos, você transplanta o seu cérebro no exato tamanho do crânio que você precisa, da caixa craniana, para ir colocar o seu cérebro. Você volta a viver uma outra vida e você tem mais 50 anos. Disso eu não tenho como duvidar. Isso está na nossa frente, está prestes a acontecer. Tem um monte de desafio científico, incompatibilidade, questão de rejeição, mas tudo isso está sendo trabalhado. Um dos entrevistados do livro é o Sérgio Canaveiro, que é um italiano, que lidera a pesquisa de transplante de cabeça. Ele diz, eu já sei fazer. Só que ele tem questões éticas e pressões externas que o impedem de fazer isso. Mas a qualquer momento vai acontecer. O transplante de coração também gerou a maior gritaria. Para liberar a maconha, está sendo a maior gritaria. Mas, com o tempo, a sociedade vai repensando algumas coisas, vai se modificando e se adaptando às necessidades ou às novidades que aparecem. E claro que nós vamos ver um transplante de cabeça como o começo de uma nova era em que talvez aquelas pessoas que tenham mais dinheiro, os bilionários do mundo, os milionários do mundo, sejam imortais. Talvez. Sim. Então, eu faço para você 2 perguntas que você deixou para nós no livro. Ainda seremos humanos? Fará sentido existir? A primeira, eu acho que a gente tratou dela aqui nessa conversa, né? Sim. Talvez a gente nem seja mais humano no sentido de que a gente era antigamente. Certamente nós somos humanos, mas os humanos modificados. No momento em que a gente sai do corpo, eu acredito que a gente não é mais humano. Acho que a humanidade passa pelo corpo, né? E aí, se a gente vai à psicologia, se você vai a Freud, você vai ver, você está com o Freud aí do seu lado, inclusive, né? Você vai ver que o Freud passa pelo corpo o tempo todo. A nossa psique trabalha com o corpo, a existência está no corpo o tempo todo. Então, se a gente sai desse corpo, a gente deixa de ser humano. Isso, para mim, é um fato e que as religiões têm que lidar com isso, né? Quando a gente fala de vida após a morte no cristianismo, no espiritismo, o corpo que pode, a alma que sai do corpo e vira um espírito, você tem que entender, isso não é bem explicado, o que acontece com essas almas quando elas estão fora do corpo. Porque preservar a humanidade de alguém e as memórias físicas, isso não é possível. Então, há que haver uma compreensão disso e isso não é explicado. Isso faz parte dos mistérios das religiões, né? Ninguém nunca explicou. Então, para mim, não. Saiu do corpo, a gente deixa de ser humano. E a segunda pergunta, vai fazer sentido existir? Fará sentido existir? Essa pergunta é mais difícil. Ela é subjetiva e depende de cada um, né? Então, mas eu digo que pergunta para você. Essa pergunta é eu sou um otimista, eu gosto muito da vida.
eu curto cada minuto, sabe? Eu acordo de manhã já pensando no café que eu vou tomar, porque eu gosto daquele momento. Eu chego na hora do almoço, eu quero aquele momento, eu encontro uma pessoa. Então, eu gosto muito da vida. Então, eu acredito que sempre vai fazer sentido existir. Muito bem. Com isso, então, eu encerro a minha entrevista com você. E eu adorei o livro, adorei a entrevista e continuo. Mas eu sou mais ou menos da sua linha, viu? Eu sou otimista, eu gosto de viver e sinto pena de não poder viver o suficiente sabendo das potencialidades que vão acontecer no futuro. Em certo sentido, somos otimistas preocupados. Exatamente.